livro de Eclesiastes, capítulo 9, versículo 5, né? Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus, Jesus. Aleluia. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. A palavra de Deus diz assim: porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco eles têm jamais recompensa, mas a sua memória ficou entregue ao esquecimento. Amém? Podeis sentar no nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia, Jesus. Louvado Glória ao seja Senhor, Só o Senhor é Deus. Jesus. Só o Senhor é Deus. Santo Deus. Eu quero trazer essa noite uma palavra de reflexão e exortação a todos nós que estamos aqui nesta terra apenas de passagem. Eu queria dizer e relembrar para os irmãos que nós, por causa do pecado, nos tornamos seres mortais. E é justamente por conta do pecado que nós temos a certeza da morte. Então é necessário que nós compreendamos a palavra de Deus. Nós não podemos vir ao culto e ficarmos sem entendimento, ficarmos sem conhecermos e compreendermos a mensagem do Evangelho. Aleluia, Jesus. Então é necessário que o Espírito Santo nos auxilie nessa tarefa de compreensão Glória ao Senhor. das Escrituras Sagradas, de compreensão das coisas eternas de Deus. Aleluia. Em primeiro lugar, eu quero levar a sua memória ao princípio da criação. Precisamos levar em consideração que a morte, ela não fazia parte do plano de Deus para a nossa vida. Quando Deus criou o homem, no caso Adão, que foi o primeiro homem criado por Deus, Deus não o criou para que ele morresse. Deus não o criou para que ele adoecesse, envelhecesse. Deus não o criou para que ele vivesse em pecado. Então logo Deus não é o autor do pecado e nem muito menos da morte. Mas é Deus quem adverte o homem acerca da morte. Abra comigo em Gênesis, não desmarque Eclesiastes, e vamos lá para o livro, o primeiro livro da Bíblia, Gênesis capítulo 2. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Gênesis capítulo 2, versículos 15 a 17. 15 a 17. Diz assim, ó: e tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência, do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Aleluia. Irmãos, ouvir falar de morte hoje para nós é fácil nós entendermos. Mas o que dizer de Adão? O que dizer de Adão quando escutou falar de morrer? Se não havia morrido nenhum pássaro, se nem um inseto, se nem o mais
pequeno verme que você possa imaginar havia morrido ainda. Então isso era uma palavra misteriosa para Adão. Era algo que estava ainda para ele em segredo. Porém, Deus advertiu ao homem acerca da morte. E aonde é que está a morte? Quando é que o homem morre? O homem morre por conta da desobediência. O homem morreu por conta do pecado. Foi a transgressão de Adão que o conduziu à morte. Primeiramente espiritual e consequentemente a morte física, a morte do corpo. Nós temos que compreender, quando estamos falando sobre morte, que o que morre na verdade é a matéria. A alma, ela é completamente indestrutível. Aleluia. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Glória Por a que é Deus. que você acha que a Bíblia fala sobre a morte eterna? A morte eterna ou vida eterna nada mais é do que condenação da alma no inferno ou salvação da alma no céu. Aleluia, Jesus. Claro, irmãos, que o Senhor Jesus não deseja, Ele não desejou e Ele não deseja colocar a alma juntamente com o corpo no dia do juízo final, quando todos que estão nas sepulturas vão ressuscitar com um corpo indestrutível. O Senhor Jesus não quer lançar a nenhuma pessoa no inferno, na condenação eterna, no fogo eterno, aonde o bicho não morre, aonde a ira de Deus é todos os dias lembrada naquele lugar. Deus não deseja fazer isso com nenhum ser humano, com nenhum pecador. Porque eu repito, o desejo do Senhor Jesus é que todas as almas vão morar no céu com Ele. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória ao Senhor. Salve, Mas- Senhor é Deus. Isso só será possível, isso só será uma realidade na vida daquele que acredita, que recebe o Senhor Jesus como Senhor e Salvador. Aleluia, Jesus. Daquele que entrega a sua vida verdadeiramente ao Filho de Deus, o Senhor Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória, glória ao Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Qual é a certeza que eu tenho da minha salvação? Você que está nesse culto, você que me escuta através aí do vídeo, qual é a certeza que eu tenho da minha salvação? Porque nós temos certeza de morrer. Eclesiastes 9:5, ele diz: porque os vivos sabem. Se você perguntar a todos os seres humanos e cajazeiras do Brasil e do mundo, pergunta assim a ele: ei, você sabe se vai morrer? Você tem dúvida da morte e você sabe que um dia ela chega? Todo mundo vai dizer que sabe. Mas se você perguntar, você tem certeza de sua salvação? Qual é a certeza, a garantia de que você será salvo? Aí a pessoa só vai poder dar a resposta, só quem vai poder dar a resposta é quem tem Jesus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Glória a Salve, Deus. Senhor Jesus. Só quem tem Jesus Cristo. Salve, Senhor é Deus. Santo Deus. Por quê? Jesus, ele não é só o Criador, ele é o autor. Lá em Hebreus diz isso, em Hebreus 12. Ele é o autor e o consumador da nossa salvação, Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. da nossa fé Santo Deus. Salve, e Senhor é Deus. salvação. Glória a Deus. Então logo, irmãos, se eu não tenho certeza da salvação, eu preciso buscar a Jesus. Eu preciso me arrepender dos meus pecados. Muitas pessoas dizem assim: ah, irmão, a minha salvação, quem sabe, é Jesus. Se ele achar que eu mereço,
Ele me coloque no bom lugar. Na verdade, nós não merecemos esse bom lugar que a pessoa está dizendo. Porque a salvação ela é completamente pela graça de Deus. Aleluia. Aleluia. Ela é inteiramente Glória ao Senhor Jesus. pela misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia, Jesus. Então, os méritos da salvação são todos de Cristo. Aleluia. Todos. Glória, Aleluia. glória ao Senhor. Glória, Tudo glória que ao nós Senhor. precisamos fazer para sermos salvos, Aleluia, Jesus. Só para o que Senhor é após a morte nós possamos ter certeza da salvação, é nós morrermos com a garantia que a nossa vida foi salva por Jesus Cristo. Aleluia. É nós termos certeza de que Ele tomou o nosso lugar, Aleluia. de que Ele assumiu o lugar que era meu e que era seu. Glória a Deus, Jesus. Só o Senhor é Deus, Santo Deus. Jesus tem poder para salvar. Aleluia. Glória a Deus, Jesus. O poder de Jesus, ele não diminuiu. O poder de salvar, o poder salvador de Jesus não diminuiu em relação ao pecador. Sabe o que foi que aumentou? Foi o pecado do ser humano. Não é o poder de Jesus que diminuiu, foi o pecado do ser humano que está tornando difícil de ele enxergar isso. E torna embaraçoso, o ser humano está com o coração escuro, tão envolvido com o sistema deste mundo, com o pecado, que ele não consegue acreditar no Senhor Jesus. Ele não consegue crer numa tão gloriosa salvação como esta. Glória a Deus. E Aleluia. Jesus, ele não pode fazer nada para salvar a quem não decidir por livre arbítrio crer nele. Ele não pode salvar aquele que não acredita nele. Nós temos muitos exemplos assim na Bíblia. Por exemplo, Jesus pregava na cruz, um ladrão à sua direita, o outro à sua esquerda. Eu pergunto a você, se o que estava à sua esquerda, tudo que é da esquerda é... Nossa, é sério, né, irmão? Glória ao Se o que estava à sua esquerda, ao invés de murmurar, de blasfemar de Jesus, tivesse feito como da direita, que se arrependeu, que pediu misericórdia a Jesus Cristo, que ele lembrasse da alma dele quando ele entrasse no paraíso, você acha mesmo que Jesus não tinha salvado também aquele ladrão da esquerda? Ele Aleluia. tinha salvado os dois. A questão é que um decidiu crer em Jesus. Um optou em querer a salvação do Senhor Jesus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Glória ao Um Senhor. entendeu que Jesus era o Messias, o Cristo Salvador. Aleluia, Jesus. Santo E Deus. o outro não. O outro, esse é só apenas mais um religioso fanático. É só mais um aí tentando ganhar nome. Começou a murmurar. Salvou os outros e não salva nem a si mesmo. Começou a murmurar, blasfemar. Mas ao que se arrependeu, ao que disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Aleluia, E o Jesus. Senhor Jesus ali Aleluia. já tão agoniante, aquela hora tão terrível, a hora das trevas, a hora aonde o nosso Salvador estava em um momento mais difícil. Ele olha para aquele rapaz, aquele ladrão, que até então agora estava arrependido, e ele disse assim: em verdade te digo hoje, vírgula, estarás comigo no paraíso. Aleluia. Aleluia, Jesus. Ou seja, naquele dia Jesus garantiu a salvação daquele homem. Glória a Deus, Jesus. Não é que ele entrou no céu, como alguns até tentam dizer. Muitos dizem que ele já entrou direto no céu, mas isso não é verdade, porque nem Jesus entrou no céu quando morreu. A Bíblia fala que ele desceu as partes mais baixas primeiro. Aleluia, Jesus. É.
Aí ressuscita ao terceiro dia, como ele tinha dito. Aparece aos discípulos, primeiro a Maria Madalena, depois aos discípulos. Ainda fica cerca de 40 dias com eles, para depois subir. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Então a explicação correta Glória ao Senhor Jesus. é que aquele ladrão recebeu a salvação dele, a garantia de salvação dele, no dia em que ele se arrependeu dos seus pecados. Aleluia. Glória a Deus, Jesus. Naquele dia Jesus salvou a sua alma. Aleluia. Salve o Senhor a Deus, Jesus. Então, irmãos, voltando para o texto de Eclesiastes, porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma. Nós precisamos compreender que nós não somos seres imortais aqui nesta terra. Você precisa compreender que você está, a cada dia, você está morrendo. A cada dia suas forças vão se acabando. Quem já tem 50 sabe o que é que sente no corpo. O que sente hoje o que não sentia quando tinha 20. Quem já tem 60 sabe que não é mais aquele garoto de 30, de 25. E esse é o processo que se desenrolou após o pecado. Não era o propósito de Deus para o ser humano a morte. Ela passou a existir. Porque se Adão não tivesse comido do fruto do conhecimento do bem e do mal, ele estava até hoje no paraíso de Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Do jeito que Deus tinha feito, sem morte, sem maldade, sem malícia, sem enfermidades, sem desigualdade social, sem diferença entre rico e pobre. Estava perfeito o mundo. Aleluia. Muitos querem hoje ter uma vida perfeita aqui nesta terra. Muitos atribuem este mundo como um paraíso. Pessoas que vivem no pecado, pessoas que vivem nos deleites da carne, atribuem essas coisas a um paraíso. Mas a realidade é que a terra, ela está contaminada pelo pecado. Por causa do pecado, Deus a amaldiçoou. Deus lançou uma maldição sobre a própria terra que ele tinha criado. Irmãos, em toda a história, eu não sei como é que tem pessoas que atribuem a maldade, que atribuem as tragédias a Deus. Muita gente atribui ao próprio Deus. Mas não foi Deus quem criou essas coisas ruins. Deus fez tudo perfeito. Os planos de Deus são perfeitos. Aleluia. Aleluia, Jesus. São perfeitos. Glória ao Senhor Jesus. O homem foi Santo quem Deus, estragou. só o Senhor é Deus. Sempre a culpa é nossa. Sempre a culpa é do homem. Nunca de Deus. Porque Deus não desejou desse jeito, dessa maneira. O projeto dele foi um projeto perfeito. O homem foi quem estragou, como eu disse. E por conta disso, olha o que diz em Gênesis 3. Livro de Gênesis, capítulo 3. Capítulo 3 já entra a tentação, já aparece aqui a serpente, né? Satanás tomou a forma de serpente. E vai tentar primeiramente não o homem, mas sim a mulher. Se tentou Adão, prova clara que ele não caiu. A Bíblia não relata que ele tentou primeiro o homem, mas se por acaso tentou, está claro que ele não caiu. Mas quando ele tentou Eva,
a mulher caiu. E é incrível, irmãos, interessante lembrar uma coisa: a origem de tudo está em Gênesis. Se você ler o capítulo 1, 2 e 3 de Gênesis, você vai perceber que a origem de todos os mandamentos estão aqui. É aqui que é estabelecida as vestes. É aqui que é estabelecido a submissão. É aqui que é estabelecido tantos outros, o véu, e por aí vai. É no livro de Gênesis. Então, o que o pecado trouxe? A morte é o que é mais grave. A morte, digamos, é o que mais prejudicou. É aquela questão mais que nós não queremos aceitar. Nós nunca nos conformamos com a morte, porque ninguém quer morrer. Ninguém deseja morrer. Mas quando ela chega, ninguém a concorda, a aceita. É assim? Então, o que era que Adão, para ele poder comer, ele tinha que fazer? Nada. Tudo era de graça. Aleluia. Tudo estava a seu dispor. Tudo estava diante dele. Aleluia. Ele tinha liberdade para comer de qualquer árvore do jardim, exceto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, no capítulo 3 mostra que Eva caiu na tentação, na mentira do inimigo, levou o fruto, deu para o homem também comeu. Dessa maneira o pecado foi estabelecido. E é interessante que enquanto Eva comeu, tudo continuou do mesmo jeito. Se você observar, eles só perceberam que estavam nus, só começaram mesmo a descobrir uma coisa diferente, anormal, foi quando Adão comeu. E por que foi assim? Porque a lei foi dada para o homem, não foi para a mulher. É incrível isso. Apesar dela também ser responsável, ela também sabia da ordem de Deus, mas Deus não ordenou, porque se você observar bem, Deus falou com Adão e deu essa ordem de ele não comer antes de criar a mulher. Porque Deus só cria a mulher no capítulo 2, do 18 em diante. É que ele vai criar a mulher, mas já tinha falado com Adão, já tinha dado a ordem a Adão de ele não comer. Por isso que quando Eva comeu do fruto, nada aconteceu. Mas quando Adão come, a Bíblia fala, então conheceram que estavam nus, e pegaram folhas de figueira e fizeram para se aventais. Veste esta que Deus não aprovou, né? E aí nós encontramos na Bíblia o primeiro relato de morte. Porque o primeiro relato de morte que encontramos na Bíblia não é de homem, não é de ser humano, é de animal. Como assim, irmão? Ora, Deus fez túnicas de peles. Então o próprio Deus teve que matar algum animal. O próprio Deus teve que tirar a pele desse animal e fazer roupa para Adão e Eva. Ele não sabia nada, estava com pessoas que não entendiam nada do que era a veste mesmo, que agradava a Deus. E a túnica de pele é uma roupa comprida, né, de alto a baixo. Então logo o aventalzinho lá, de folha de figueira, para cobrir só ali as partes mais íntimas, Deus reprovou de imediato. Glória a Jesus. Isso você vai encontrar no capítulo 3, quando Deus fez a túnica de pele e os vestiu. Você encontra aí no capítulo 3, versículo
21. Mas no capítulo 3, versículo 19, diz assim: no suor do teu rosto, Deus falando para Adão após o pecado, comerás o teu pão até que te tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Glória ao Senhor Jesus. Ou seja, o que acontece quando nós morremos? Tornamos a nossa origem. É incrível, né, irmãos? Eu fico pensando, como é que tem pessoas que se acham alguma coisa nessa terra? Como tem pessoas que pensam que são alguma coisa? E é como eu sempre costumo dizer, quando você estiver diante, por exemplo, de algum barro, uma barreira assim que tenha barro, você olha para ela e você se veja. Você é isso aí. Nós somos barro. Nós somos o barro que sobrou, como diz o hino de J. Neto. O que tem importância, de fato, o que de fato é importante para Deus é a nossa alma. Aleluia. Aleluia, Jesus. Glória ao Senhor Jesus. É a nossa alma. É por isso que a gente tem que se preparar, irmãos. Nós precisamos estar preparados, por quê? Porque nós não sabemos o dia da nossa morte. Nós apenas sabemos que chegará. Por exemplo, Jesus falou assim uma vez: esta noite te pedirão a tua alma. Ele contou uma parábola uma vez. Te pedirão a tua alma, e o que tens guardado, para quem será que vai ficar? Para quem ficará? Então logo estamos aqui nós pensando que vamos morrer daqui lá 10, 15, 20, 30, 50 anos. A gente pode ser o de amanhã. Quem é que garante? Ei, irmãos, eu não estou aqui dizendo que você vai morrer amanhã. Eu estou aqui apenas afirmando que nós não temos a capacidade, temos certeza de que amanhã estaremos vivos. A duração da nossa vida, diz Moisés em sua oração no Salmo 90. A duração da nossa vida é de 70 ou 80 anos. Ele diz que o que passar disso, o que a pessoa vai ter é canseiro e enfado. Então chegou nos 80, já estamos lucrando, na verdade. Se é que eu posso chamar de lucro, porque nós sabemos que aos 80 anos não se está mais vivendo por si, com as próprias condições, com as próprias forças. É pela mão dos outros. Como o nosso irmãozinho Geraldo, 82 anos. E nós não sabemos que hora Jesus vai recolhê-lo, mas nós sabemos que a qualquer momento pode acontecer isso. Agora preste bem atenção, porque eu que ainda não sou batizado, por exemplo, que ainda não me preparei para a Santa Ceia, isso é um risco grande. É preciso estarmos preparados, né? Aleluia. Por quê? Porque o Senhor Jesus, Ele diz assim, ó: aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Então, quando nós somos batizados nas águas, conforme está na palavra de Deus, em Atos 2:38, Ele falou assim: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo,
para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Aleluia. Aleluia, Jesus. Então, naquele Glória a momento, Jesus. os nossos pecados são perdoados. Todos os pecados são perdoados de uma vez só. Acontece um milagre ali, é um sacramento, né? Glória a Deus. E os nossos nomes são escritos no livro da vida. Glória a Deus. Glória ao Senhor Jesus. Nosso Aleluia. nome é escrito no livro da vida. Para que Aleluia. quando Jesus voltar, Ele possa nos chamar para entrar com Ele. Aleluia, Jesus. Primeiro, Jesus chama, Ele já nos chama quando nós morremos aqui nessa terra, quando Ele nos chama para si, Ele tira o nosso fogo de vida, que Ele é quem é o dono dela, da nossa vida. Quando Ele vê que chegou a hora que estamos prontos, Ele nos recolhe. Quando isso acontece, claro, Ele não recolhe já para si, para que a gente entre no céu logo, porque nós sabemos que ninguém sobe ao céu, por mais que seja santo. Todos os santos que morreram em Cristo, salvos, e morreram e estão no pó, dormindo no pó, aguardando a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e o dia da ressurreição. Aleluia. Aleluia, Glória a Jesus. Deus. Glória a Deus. Então, Santo Senhor é Deus, Santo Deus. Todos esses irmãos estão aguardando. Eles morreram na esperança de entrar no céu. Aleluia, Jesus. Como eu tenho certeza, Glória a Deus. né, agora em nossa geração, que o irmão Moisés, a irmã Maria dos Anjos, aquela irmãzinha, Glória ao a Senhor. irmã Fátima, Cida, tantos outros, a irmã Maroli, irmão Walter, a gente tem a certeza, sem falar naqueles que receberam perdão dos pecados, né? A oração pelo perdão dos pecados, como Glória a Deus. a irmã Jesus. Altamira, Glória ao Senhor Jesus. a Só do irmão o Senhor é Chicão. Deus. Então todos esses irmãos, eles morreram na esperança da ressurreição eterna. Aleluia. Aleluia, Glória a Jesus. Deus. Glória a Deus. Assim como nós esperamos, assim como nós cremos que Jesus não deixará o nosso corpo na sepultura. A Bíblia diz que todos os mortos ressuscitarão. Paulo diz assim, abra comigo, 1 Tessalonicenses capítulo 4. Glória a Deus. Aleluia. Eu não tenho certeza do dia da minha morte, como você não tem, porque é um mistério, ela é uma coisa que chega de surpresa. Mas uma coisa nós temos certeza, a certeza da salvação em Cristo. Aleluia, Jesus. Jesus nos salvou, e Paulo diz em Romanos 8:1 que não existe condenação para quem está em Cristo Jesus. Aleluia. Não há mais condenação. A pessoa que está em Cristo, ela passou da morte para a vida. Aleluia. Aleluia. Glória ao Senhor Jesus. E isso é maravilhoso. Só o Senhor é Deus, Santo Deus. Não devemos permitir jamais passar da vida para a morte, que é desviar. Mas é importante mantermos na vida em Cristo, Glória a Deus. nos mantermos na sua Glória a Deus. presença. Aleluia, Jesus. Capítulo 4, versículo 13. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer de volta Aleluia. com Ele. Dizendo-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos, para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, com a trombeta de Deus. Aleluia. Aleluia. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós que ficarmos vivos seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens a encontrar o Senhor nos ares. Aleluia. E assim estaremos sempre com o Senhor. Glória a Glória a Deus. Glória ao Senhor Jesus. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Aleluia, Jesus.
Glória a Deus. Então perceba que o crente em Jesus, ele tem certeza e convicção de sua salvação. Isso ele tem. Paulo, por exemplo, disse assim, ó, combati o bom combate, segundo Timóteo 4:7. Combati o bom combate, acabei minha carreira, guardei minha fé. Aleluia. Desde agora, ele diz assim, me está guardada, reservada a coroa de salvação, a qual o Senhor me dará naquele dia. Glória a Deus. Glória ao Senhor Jesus. Aleluia, Jesus. Que dia é esse? O dia que Jesus voltar. Aquele irmão Paulo, que está sepultado em Roma, como Pedro também. Eles irão levantar, oh glória a Deus, Aleluia. Aleluia. vão ser transformados em um corpo glorioso e vão entrar na glória do Senhor Jesus. Glória, glória, glória a Deus. Aleluia, Jesus. Eles já morreram salvos. Agora nós que estamos vivos, sabemos que vamos morrer. E a nossa finalidade, nosso objetivo principal é descansarmos os nossos dias. É permanecermos até o fim em Cristo. Aleluia. Em Cristo. Como Deus disse, por exemplo, para Daniel. Daniel capítulo 12. Profeta Daniel. Olha o que Deus falou aqui para Daniel. No capítulo, glória a Deus, 12. Verso 13. Último versículo. Deus falou assim, ó, tu, porém, vai até ao fim, porque repousarás e estarás na tua sorte no fim dos dias. Aleluia. Aleluia, Jesus. Olha só. Glória ao Senhor Jesus. Então, irmãos, a morte para o salvo, para o santo, é um repouso. É um descansar de seus trabalhos. Oh, Jesus maravilhoso. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Nós cristãos, a gente chora quando um irmão morre, irmão mesmo em Cristo. Não é porque a gente tem dúvida que ele foi salvo. Se ele estava em Cristo, ele está salvo. A gente chora porque a gente sente a saudade. Glória ao Aleluia. Deus, aleluia, Jesus. Por não ver mais aquele irmão naquele culto com a gente, né, tomando aquele café, fazendo aquela oração, indo para os montes com a gente, para as vigílias. A gente sente a saudade. Aleluia. Mas a gente tem um consolo do Espírito Santo Glória a em Deus. nosso coração de que Glória ao aquele Senhor irmão Jesus. Aleluia. está guardado, salvo em Só Cristo. o Senhor é Deus. E que nós, se permanecermos também firme até o final, nós iremos encontrar esse irmão lá no céu. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Essa é a esperança do Senhor. Só o Senhor é Deus. Essa é a esperança. Então que nós possamos, irmãos, a cada dia estarmos conscientes de que Jesus voltará em breve. Nós não sabemos o dia nem a hora. E que também a qualquer momento a gente pode também ser recolhido por Ele. Aleluia. E para aqueles que morrem, Jesus já voltou. Olha como isso é sério. Então, se a pessoa morre fora da palavra, fora de Cristo, essa pessoa ela pode correr o risco de não ser salva, mesmo tendo estado na igreja. Isso é muito sério. Por isso nós precisamos lutar para que a nossa fé e o nosso amor por Jesus nunca diminuam. E sermos conscientes de que todos os dias eu preciso me arrepender dos meus pecados. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Bem, irmãos. Só o Senhor é Deus. Deus abençoe os irmãos. Essa é a mensagem em nome do Senhor Jesus. Vamos aplaudir o seu santo nome.